Queridos irmãos, queremos saudá-los com a graça e com a paz do Senhor e convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 3. Estaremos expondo do versículo 12 até o versículo de número 16. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos ao nosso meio. Se você, porventura, está acompanhando essa transmissão, que também possa ser abençoado. Este é um momento importantíssimo, onde o Senhor fala com a sua igreja, onde o Senhor fala com o seu povo. E toda atenção, toda reverência, ela deve ser posta em prática, para que possamos sim ouvir a voz do Senhor, como Ele tem nos falado a cada domingo. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos esclareça o entendimento. Santo Pai, nós acabamos de cantar, ó Deus, uma certeza que a Tua Escritura já nos garante, que esse amor que está em Cristo Jesus não será separado, nada será capaz de trincar, de rachar esse elo, mas porque este elo não somos nós, porque se dependêssemos da nossa conduta, da nossa vida devocional, dos nossos apegos, com certeza, esse elo seria trincado, seria falho, seria rachado. Mas quem nos uniu ao Deus Criador foi o Filho amado, esse que redimiu os nossos pecados, esse que nos chamou, esse que continua, ó Deus, a nos manter ligado ao Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. Nós pedimos que a Tua palavra, ela venha falar aos nossos corações nesta manhã. Graciosamente o Senhor possa estender o Teu favor, o Teu amor na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, como tem feito semana após semana, em todos os dias do Senhor, nos quais nós nos prostramos, nós nos reunimos, nós nos quedamos diante do Senhor. Por isso nós rogamos, ó Deus, tira de nós todo e qualquer empecilho que possa fazer com que esta palavra ela chegue aos nossos corações. Ouvir, temos a plena consciência que estaremos todos aqui como ouvintes, mas como praticantes já não temos tanta certeza. Por isso nós rogamos, ó Deus, o Teu favor para que o Senhor retire de nós toda e qualquer preguiça, todo e qualquer desvio de conduta, todo e qualquer empecilho, ó Deus, que nos faça compreender, que nos faça ter a coragem, ter a ousadia de tirar a teoria e passar, ó Deus, a praticar tão santa palavra. Em nome de Cristo Jesus, é assim que nós oramos, ó Deus, pedindo essa coragem, essa ousadia e esse entendimento para mais uma porção da palavra, e que ela possa fazer a diferença em nossas vidas, que não possa ser apenas mais um sermão, mas que possa, Deus, fazer a diferença no nosso proceder, na nossa conduta, no nosso testemunho. Que assim seja, Deus. Esse é o nosso desejo em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Como justificativa, a ausência pastoral, eu mesmo, o pastor Jonathan se encontra desde sexta-feira na cidade de Mossoró, mesmo foi convidado ali a participar de um evento a nível municipal, não só na primeira igreja, mas é um evento onde envolve todas as igrejas presbiterianas, está desde sexta-feira com os irmãos ali da cidade de Mossoró. Os irmãos possam também estar orando por ele, possa também estar sendo usado naquela região. Irmãos, esse é um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, após ele escrever sobre os falsos mestres, o falso ensino, a falsa doutrina
ele vai falar agora sobre um outro procedimento, né? Ele vai estar usando aqui uma metáfora. Paulo gostava de utilizar essas metáforas, né? Comparações, para que a sua escrita ela fosse talvez uma melhor compreensão. Era uma forma pedagógica, né? Que o mesmo achava, que o mesmo utilizava para que o seu ensino ele fosse de uma melhor compreensão. Nós estaremos vendo hoje aqui mais uma metáfora. Mas antes de adentrarmos propriamente ao texto, eu queria perguntar para você, o que é que você entende, ou você já tem ouvido bastante a palavra motivação, né? Motivação que já foi utilizada por diversas vezes aqui mesmo nesse púlpito, mas não se preocupe, irmão, isso não é uma recaída, certo? Não é uma recaída. Mas motivação é algo que todos nós vivemos no dia a dia. Se eu perguntar para você o que foi que lhe motivou a sair de casa, a se arrumar logo cedo hoje pela manhã e estar aqui na hora marcada, talvez você... Não, isso não é motivação, mas é lógico que é motivação. É um motivo que te levou a gerar uma ação. É algo que lhe dá uma razão para viver. É algo que lhe deu a razão para você marcar esse compromisso, não só hoje, mas ao longo de muito tempo, talvez ao longo de toda a sua vida. Motivação é algo, irmãos, que falaremos nesta manhã, mas diferentemente do que aquilo que os grandes palestrantes falam, né? Não é no aspecto de que você pode, você faz, o poder está em você, a hora é agora. Não é esse tipo de motivação que estaremos falando, mas é algo que é comum a todos nós, é um motivo que nos leva a praticar tal ação. No sermão passado, Paulo, combatendo o falso ensino da crença na força humana, ele relembrou a sua vida. E aqui ele expôs no sermão passado, né, no texto passado, todo o seu currículo, né, e ele dizia assim, olha, se fosse para confiar na carne, o primeiro a confiar na carne deveria ser eu. E aí ele começa a expor todo o seu currículo. Ele expõe ali 7 características de que se fosse para a salvação depender da força humana ou de qualquer outra coisa humana, ele seria o primeiro da fila. Ele vai falar ali da sua vida antes e depois da conversão. Ele relatou que toda a confiança do homem não pode estar em suas mãos, mas sim unicamente em Cristo Jesus. Toda a força do homem, ela não pode estar nas suas mãos, ela precisa estar em Cristo Jesus. Nós vimos também no sermão passado que ele abordou o seu aspecto de conversão, ou seja, o seu aspecto de mudança de vida, e o sermão de hoje ele não andará muito diferente. A temática ela continuará a ser trabalhada, ou seja, conversão. Mas quando nós falamos de conversão, nós precisamos entender, irmãos, de que se trata de um processo, quando a gente fala de conversão, é um processo relativamente simples. A mensagem do Evangelho ela é clara, ela declara que os pecadores perdidos, eles são salvos apenas pela graça, somente por meio da fé, somente por Cristo Jesus. Esse é o processo de conversão. Pecadores ouvem o Evangelho, seus olhos são abertos, os seus ouvidos são destapados, ele cai em si, ele reconhece os seus pecados, ele passa agora a declarar o Senhor como seu Salvador, e a sua vida agora passa a ser transformada. Esse é o processo de conversão. Mas, no entanto, uma vez esse pecador sendo salvo, ele precisa entender que o viver a vida cristã, aí sim já não é tão simples, pois ele vai exigir diversos outros processos, diversos outros fatores. Ao contrário da conversão, que é uma passagem imediata da morte para a vida, a santificação é um processo que se estende por toda a vida. Nós nos convertemos apenas uma vez, mas o processo de santificação não, é após a conversão. Durante toda a nossa vida, nós precisaremos estar atentos e vivendo esse processo. Trata-se de um processo que requer muito trabalho e dedicação. Se não vejamos o que seria então viver a vida cristã, significa abrir mão da própria vontade diariamente, significa tomar a cruz de Cristo e seguir esse Senhor, significa confessar pecados e arrepender-se deles constantemente, significa participar da mesa do Senhor, lembrar-se de forma contínua do seu sacrifício, andar em comunhão com Cristo e com os outros cristãos, significa, irmãos, estar engajado no ministério pessoal, significa estar crescendo e crescendo na prática devocional, significa ter o cuidado de compartilhar o Evangelho com aqueles que o não conhecem, significa vestir a armadura de Deus, significa resistir às tentações de Satanás,
Quanta coisa, né, irmãos? Viver a vida cristã não é um processo simples. Viver a vida cristã remonta ou demonstra que devemos ter todos os dias, estarmos empenhados nesse processo. Nós não vivemos a vida cristã de qualquer maneira, ou melhor, nós não somos chamados a viver a vida cristã de qualquer maneira. É preciso tudo isso e mais um pouco para viver uma vida dedicada ao nosso Senhor. Você já parou para pensar o quão trabalhoso é viver a vida cristã? Todos esses aspectos que aqui foram elencados, que muitos de nós os negligenciamos e achamos que estamos vivendo a vida cristã, e achamos que estamos correndo a corrida da vida cristã, quando na verdade muitas vezes estamos apenas inscritos, mas não estamos dedicados como deveria. Irmãos, esse texto, que ocupa apenas 6 versículos, ele contém 22 verbos e locuções verbais, 22 ações em um pequeno texto. Verbos como receber, obter, prosseguir, julgar, alcançar, esquecer, avançar, ter, pensar, esclarecer, andar. É um texto pequeno que nos chama a atenção pela quantidade de verbos. E nós devemos entender que Paulo está falando de algo que lembre movimento, ele está falando aqui de algo que lembre crescimento, que lembre carreira, que lembre ação. E isso é bem característico nas suas cartas. Nós precisamos atentar, irmãos, para o fato de que Paulo, sendo responsável por uma boa quantidade das cartas registradas no Novo Testamento, sempre procurou usar a praticidade para falar dessa vida cristã. Suas 2 principais metáforas, ou seja, esses 2 principais comparativos que ele usa em suas cartas, uma delas é o combate. Então, por diversas passagens, ele vai utilizar o combate, trazendo esse comparativo com a vida cristã. E ele vai falar que o cristão, assemelhando-se a um bom soldado, a um bom combatente, ele precisa estar atento, ele precisa estar treinado, ele precisa estar vigilante, ele precisa prestar atenção àquilo que está ao seu redor, ele precisa estar apto a lutar o bom combate. Em diversas passagens ele utiliza essa primeira metáfora, o combate. Em outras passagens ele utiliza a corrida como metáfora, como comparativo da vida cristã. E no texto de hoje ele vai usar essa segunda metáfora. Ele vai falar sobre essa corrida, ele vai falar sobre essa competição, ele vai falar sobre essa atividade que requer movimento, que requer crescimento, que requer ação. E aqui nós vamos encontrar a motivação que Paulo tinha. Aqui nós estaremos diante daquilo que motivava Paulo a caminhar, a correr, a participar, a instigar os seus leitores a também procederem dessa maneira. Nessa segunda metáfora, que é a corrida, ele vai comparar o cristão a um atleta. Ele precisa estar em movimento, ele precisa estar em treinamento, ele precisa estar preparado, visando a linha de chegada. Assim como foi importante para os filipenses receberem essa advertência, essa carta, também será importante para nós nesta manhã, irmãos, pois a vida cristã que eles levavam não é diferente da que nós deveremos levar. O Senhor a qual eles deveriam seguir é o mesmo Senhor que nós seguimos. A prática de vida que eles deveriam ter é a mesma que nós deveremos ter. Não é diferente, irmãos. Interessante que vamos agora voltar os nossos olhos para o texto, onde Paulo vai dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo vai falar aqui, irmãos, de forma prática, ou melhor, ele vai mencionar aqui 2 processos. Ele vai falar aqui da justificação e da santificação. O processo ele já iniciou. A justificação, segundo a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 11, ele vai nos dizer assim: essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa nele operada ou por eles feita, porém, somente em consideração da obra de Cristo. Esse é o conceito de justificação que um dos símbolos de fé da nossa igreja traz como claro. Mas esse processo ele não está completo. Por isso que
Paulo aqui, ele já utiliza já essa metáfora da corrida, e ele tem ciência de onde ele está na corrida. A gente sempre vai estar utilizando isso aqui, irmãos, essa figura que Paulo utilizou, essa metáfora da corrida. Então sempre imagine uma competição onde diversas pessoas estão ali com um único propósito, que é participar, que é correr, que é se movimentar em uma única direção. É isso que Paulo vai estar utilizando nesse texto. Ele tem ciência de onde ele está na corrida. Ele diz que não alcançou o alvo ainda. Ele sabe onde está, ele está prosseguindo, ele está dentro da corrida, ele não está iniciando a corrida, mas ele já iniciou. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, mas eu estou caminhando. E ele sabe que precisa alcançar um alvo, ele sabe que precisa treinar para obter a perfeição. A perfeição, ela não é dada como um estalar de dedos, como um pedido e Deus, lhe concede a perfeição. O Senhor lhe concede a oportunidade de estar vivendo a vida cristã e nela estar treinando, se exercitando, se esforçando, crescendo para que essa perfeição ela seja alcançada. Esse objetivo é o pleno conhecimento de Cristo Jesus e a total semelhança com Ele. Esse é o objetivo de todo cristão, irmãos, de se parecer a cada dia com o seu Senhor e de conhecê-lo completamente e perfeitamente. Paulo está dizendo, eu ainda não consegui isso. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que o processo só seria completo quando ele estivesse com o Senhor, ou quando o Senhor voltasse e estivesse junto com toda a sua igreja. Então ele sabia que estaria na corrida, seria passo a passo, seria passos largos, mas o seu desejo estava sempre à frente, ele estava sempre com o seu alvo muito bem claro, ele estava fixado naquele alvo, ele sabia que precisava se parecer com Cristo a cada dia, ele sabia que o desejo de conhecê-lo precisaria ser intenso a cada dia, e ele queria que aqueles leitores que estariam a mais de 1000 quilômetros de distância também tivessem o mesmo sentimento. Ele sabia onde estava na corrida, ele sabia que tinha um objetivo claro, e esse objetivo era conhecer Cristo em sua totalidade, e ele sabia que precisava chegar em primeiro lugar nessa corrida. Só que essa corrida, irmãos, ela é bem diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, onde geralmente apenas um cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Nessa corrida todos nós poderemos chegar em primeiro lugar, pois ela não depende das nossas forças, como nós cantamos aqui, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então não será pelo nosso esforço, pelo nosso treinar, pelo nosso muito treinar que seremos vencedores. Não, Cristo já está na linha de chegada e é nele que nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu essa corrida por todos nós. Mas interessante, irmãos, que embora seja uma corrida diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, onde todos nós estamos inscritos, quando nós falamos sobre essa corrida, sobre corrida, na verdade, precisamos entender sobre as meias maratonas, que é uma corrida, não é uma corrida tão rápida, mas também não é uma tão longa. Existem as maratonas e existem as provas mais rápidas, onde nessas os corredores precisarão de agilidade, de velocidade, precisarão de explosão. Se você assistir aí a alguma competição, uma corrida de 100 metros, de 200 metros, de 500 metros, é um fôlego só. Os corredores se preparam, né? E ali num disparar, num estampido ali, eles saem numa direção só e eles lutam contra o seu próprio tempo para chegarem ali em primeiro lugar. Muitos deles, dependendo da corrida, eles nem mal respiram, não dá tempo. A explosão é muito forte, o impacto é muito forte para esta corrida, diferentemente das maratonas, onde os atletas precisarão de resistência, precisarão de persistência, precisarão de confiança. E na corrida da vida cristã, irmãos, deverá existir a junção desses dois estilos. Nós precisaremos ter a mesma força, o mesmo ímpeto, o mesmo vigor que um velocista, mas precisaremos também ter a mesma resistência, a mesma persistência que um corredor de maratona deve ter. Pois nós não sabemos quanto tempo durará a nossa corrida na vida cristã. Nós não sabemos se essa corrida será rápida ou será longa. Nós somos chamados para esta corrida,
nós fomos inscritos por Cristo Jesus nessa corrida, o Senhor carimbou o nosso número de inscrição nessa corrida, mas precisamos atentar para quê? Alguns podem dizer ou podem pensar: essa corrida vai demorar muito tempo, a minha vida inteira, eu não sei quanto tempo eu terei de vida, então eu vou aqui poupando as minhas energias para ver se eu chego até o final. O apóstolo Paulo chama a atenção, irmãos, de que precisamos ter essas duas atitudes, como esses dois corredores, de corridas diferentes, mas na corrida da vida cristã precisamos ter esse mesmo desejo, esse mesmo foco, esse mesmo vigor de um velocista em todos os dias da nossa vida. Você vai dizer: isso é extremamente difícil. Eu sei que é difícil, mas quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Precisamos persistir, precisamos criar resistência, para que se a nossa vida durar até a nossa velhice, ainda assim estarmos vivos nessa corrida. Não sei se você tem a mesma compreensão que Paulo teve. Você sabe onde está nessa corrida? Você sabe onde está localizado nessa corrida? Está no início? Está no meio? Está perto de chegar? Nós não sabemos ao certo. A gente olha para essas crianças, talvez a gente diga: elas estão no início, elas estão no começo da vida cristã. Talvez a gente olhe para os mais idosos e diga assim: eita, fulano já está bem pertinho de cruzar a linha de chegada. Mas o que nos garante se nós estamos aí no meio do caminho, não iremos primeiro? Mas como estamos correndo esta corrida? Essa era o foco que Paulo gostaria que aqueles irmãos tivessem. No versículo 13 ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo, ele está certo, irmãos, de que ainda não cruzou a linha de chegada, e talvez isso viesse a demorar em muito, mas ele não se contenta em apenas ser um corredor amador nesta competição. Na verdade, nenhum de nós deve participar dessa corrida como um corredor amador. Nenhum de nós deve participar da corrida da vida cristã como alguém que entrou como apenas mais uma competição. Mas essa é a corrida da nossa vida, irmãos. Quem aqui já participou de uma corrida de rua e que não é atleta profissional, foi lá, fez a inscrição, ganhou o número, no seu número tinha ali talvez um pequeno chip para gravar ali o seu horário de chegada, e você foi, talvez com uma turma, talvez como apenas mais um corredor. Talvez você até tivesse a linha de chegada como objetivo, mas você não encarou aquela corrida, você não entrou nela para cruzar, para chegar entre os primeiros. Talvez na sua cabeça era: não, apenas chegar para mim está bom. Esse é o pensamento da maioria dos corredores amadores. Mas converse com um corredor profissional, ele não vai participar de uma corrida apenas por participar. Se der, deu. Se vai que dá certo. Esse não é o sentimento da vida, esse não deve ser o sentimento que permeia a cabeça do cristão. Essa aqui, irmãos, não é apenas mais uma corrida. A nossa vida, ela foi transformada, a nossa vida, ela foi mudada por meio da conversão, e nós deveremos correr essa corrida encarando como temos uma linha de chegada a cruzar, onde precisaremos ter o ímpeto do velocista, a persistência do fundista, que é assim que se dá o nome daquele que corre longas distâncias, mas com o sentimento de que precisamos cruzar essa linha de chegada. Precisamos entrar nessa corrida como que devemos ser os primeiros, e não apenas, irmãos, como aqueles que precisarão ser conduzidos, se eu chegar, cheguei. Se eu perguntar para você, irmão, se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? Você tem certeza o que acontecerá com a sua vida se você morrer hoje? Se a sua resposta for: está nas mãos de Deus, você está correndo como apenas um corredor amador. Se der, deu. O cristão, ele precisa correr essa corrida com os olhos fitados, embora a linha de chegada esteja bem distante, mas ela não pode ser perdida de vista. Eu e você precisamos todos os dias termos essa preocupação, saber que ainda não alcançamos,
mas precisamos nos empenhar para cruzar essa linha de chegada. Interessante, irmãos, o que Paulo fez aqui. Ele tomou algumas atitudes, alguns passos foram dados por ele. Paulo, ele tinha um alvo e ele iria correr atrás desse prêmio. Ele quer o recebimento da coroa que seria entregue pelo seu Senhor. Ele não corre por correr, ele leva a sério cada passo dado nessa corrida. Ele não entendia cada ação sua, cada investida sua em uma nova cidade como mais uma cidade, mas ele levava a vida cristã a sério. Ele entendia, irmãos, que cada momento diante do seu Senhor, cada carta escrita que iria contribuir para alguma igreja de alguma forma, isso seria algo, ele vivia isso, não era apenas mais uma carta. Diferentemente de como nós muitas vezes procedemos. Talvez você tenha vindo para aqui hoje pensando, é mais um domingo, é mais um sermão, é mais um culto. Assim como o corredor amador, ele pensa, é mais uma competição, depois virão outras. Converse com um corredor profissional após ele terminar a avaliação, ou melhor, até após ele terminar a prova dele. Automaticamente ele vai ter uma avaliação, porque o tempo dele não melhorou, porque ele não chegou numa melhor posição. Ele vai saber apontar tintim por tintim aquilo que o prejudicou, aquilo que o fez não subir ao pódio. Isso estará claro na sua cabeça. Diferentemente de muitos de nós que não temos claro aquilo que nos impede de corrermos essa corrida, aquilo que nos impede de avançarmos. Muitas coisas não são claras. Talvez para nós, para os outros sejam. Talvez a gente olhe para sermões, a gente olhe para a Escritura, e a gente não consiga compreender que a nossa conduta está contrária às regras da corrida. A gente não tem a compreensão, a gente acha que não tem nada a ver. Quem nunca falou isso? Quem nunca olhou para as regras da corrida e disse assim, não, mas isso aqui ninguém consegue. Quem vai cumprir todas as regras? Nós não fomos chamados para questionarmos as regras. Nós fomos postos na corrida para corrermos. Nós fomos postos nessa corrida, irmãos. É um texto pequeno, volto a dizer, mas que requer movimento. A vida cristã, ela não existe espaço na vida cristã para passividade. Nós somos chamados para crescermos, para evoluirmos, amadurecermos, chorarmos, louvarmos, agradecermos. Você entende que a nossa vida cristã ela precisa ser uma vida de movimento. Mas tem gente, irmãos, que dá vontade da gente segurar aqui, na gola da camisa e dizer assim, meu irmão, acorde. Assim como Cristo fez com uma das suas igrejas. Você parece que tem vida, mas está morto. A gente olha para a vida de alguns irmãos, e às vezes para a nossa mesma. A gente está atarefado de coisas, mas vivendo a vida cristã, parece que a gente só está ocupando um lugar nessa corrida. Não somos atletas que têm propósito. Não somos cristãos que enxergam o alvo. Não somos cristãos que fazem o que Paulo fez. Uma das suas ações foi olhar fixamente para o alvo. Outra coisa, irmãos, ele esqueceu das coisas que para trás ficam. Ele procurou deixar para trás todo e qualquer peso que o impedia de se parecer com Cristo Jesus. No texto passado, no sermão passado, ele falava sobre o seu currículo. Ele diz, isso aqui eu considero como refúgio. Isso aqui eu considero como algo que precisa ser descartado, porque isso aqui me impedia de parecer com Cristo Jesus. Era nessas coisas que eu me confiava. Era nessas coisas que eu punha a minha confiança. E no momento em que eu passei a confiar no meu Senhor, isso aqui para mim não fez mais nenhum sentido. A minha dependência agora é no Senhor. Ele deixou para trás tudo aquilo que o impedia. Ele resolveu abandonar o peso, pois esse peso o impedia de correr. Paulo agora estava mais leve. Antes Paulo era pesado. Ele carregava esse vasto currículo. Isso lhe impedia de parecer com Cristo Jesus. Não tem como fugir da pergunta, irmãos. Qual peso nós carregamos? Que peso nós carregamos? Aqueles que vão participar de uma corrida, eles vão com roupas leves. Eles vão com tênis apropriado. O mínimo de peso que ele puder carregar, ele carrega. Mas diferentemente de muitos de nós,
que fazemos questão de carregar pesos. Muitos de nós fazemos questão de andarmos sobrecarregados. Dificilmente com esse peso correremos a corrida que nos é proposta. Dificilmente estaremos aptos, teremos força, teremos vigor para prosseguir nessa carreira, porque carregamos pesos, carregamos pecados, não fazemos como a própria Escritura diz: tire toda a roupa, tire toda a atadura que está pregada em você, limpe-se, esteja leve. Paulo sabia que precisava se livrar do peso para poder chegar no alvo. No verso 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não só deixa para trás, irmãos, todo o peso, toda a distração, mas ele mantém-se olhando para frente. Ele sabia que a linha de chegada não viria até ele, mas era ele que deveria ir até essa linha de chegada, assim como também é com cada um de nós. Nós sabemos que a salvação nos foi presenteada, nos foi agraciada, nos foi dada, mas nós não fomos chamados para passividade. Nós precisamos fitar os nossos olhos no alvo e prosseguir, e não apenas ficar, irmãos, parados, inertes, esperando que o Senhor venha nos buscar ou nos leve. Nós dependemos sim da graça de Deus, mas esse esforço de correr, de permanecer é nosso. E como somos dependentes, essa motivação também vem dele. É o Senhor que nos motiva a corrermos, é o Senhor que nos motiva a olharmos para o alvo, é o Senhor que nos motiva, irmãos, a não pararmos no meio do caminho, pararmos no meio da corrida. Sabemos que não somos corredores profissionais, sabemos que qualquer um de nós aqui, com exceção de alguns ou outros, que correriam até uma corrida de 5 km facilmente, mas a maioria de nós, quando dessemos os primeiros passos, dobrássemos as primeiras esquinas, nós já estaríamos ofegantes, assim como eu seria o primeiro. Mas o alvo, irmãos, precisa estar claro. E quem irá nos motivar a estarmos sempre olhando para esse alvo foi aquele que nos chamou para esta corrida. Por isso que eu iniciei o sermão falando sobre motivação. Quem nos motiva? Se não for o Senhor, irmãos, qualquer outro motivo será vão, será fútil, será passageiro. Mas se aquilo que nos motiva é o sacrifício de Cristo, é olharmos para Ele como nosso Senhor e Salvador, nós sim estaremos encontrando e tendo claro na nossa mente qual o nosso motivo que nos levará a correr, que nos levará a viver uma vida crente, uma vida cristã, uma vida de santidade, uma vida de retidão. Qual o motivo que nos leva a isso? É Cristo Jesus. Olhe para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, olhe para o sacrifício de Cristo. Se isso não lhe motivar a viver uma vida de santidade, de retidão, duas coisas: ou precisamos passar pela conversão, ou não somos crentes, irmãos. Se ao acordarmos pela manhã, fosse clara na nossa mente aquilo que Cristo fez pela sua igreja, por mim e por você, nós chegaríamos aqui de uma forma diferente. Eu já falei isso em outros sermões, e se eu já falei isso é porque me fala, irmãos. É porque muitas vezes nos foge a memória, ela nos trai do que Cristo fez por nós. Se não fosse Ele, onde nós estaríamos? O que seríamos de nós, irmãos? Se não fosse o Senhor agindo na nossa vida, quem seríamos? Estaríamos sim correndo, mas estaríamos correndo para o inferno. Estaríamos correndo para a perdição. Mas olha o que o Senhor fez. O Senhor lhe chamou. O Senhor lhe deu uma nova vida. O Senhor lhe garantiu o passaporte para a vida eterna, irmãos. Mas é porque brincamos ou esquecemos que essa é uma realidade vivida por cada um de nós. Eu me lembro
da passagem que retrata alguém que foi parar no inferno. E diante de todos os seus tormentos, já ali chorando, ele pede para que alguém vá lá nos seus parentes, nos seus familiares e diga e pregue para eles, para que ninguém vá para aquele lugar. Já tem gente falando para eles. Já tem gente que falou para nós. O Evangelho nos alcançou. Ninguém aqui tem a experiência de conversar com alguém que está lá no inferno, que possa relatar aquilo que acontece lá. Nós sabemos aquilo que acontece pela fé, aquilo que está registrado na Escritura. Você já pensou se tivesse a oportunidade de chegar alguém do seu lado, todo chamuscado, queimando em chamas e dizer: não venha para cá, tenha uma vida de santidade e de retidão, não venha para cá, não negligencie a palavra do Senhor, corra a vida cristã como deve ser corrida, não brinque. Mas às vezes estamos nessa corrida, irmãos, como corredores amadores, esquecendo que existe um alvo, esquecendo que precisamos correr, que precisamos nos esforçar, que precisamos caminhar. E sabemos que não serão poucas as vezes que será o desejo de pararmos, que não serão poucas as vezes que desanimaremos, que olharemos uns para os outros e nos decepcionaremos, que olharemos para a liderança, que olharemos para as mulheres, para os homens e desanimaremos, e diremos: não quero mais esta corrida. E irão negligenciar, irão pegar o seu número, lançar fora, irão ser voluntários a sair da corrida. E o que fazer, irmãos, quando nós cansarmos, quando desanimarmos, quando não enxergarmos mais a linha à nossa frente? É ao Senhor que devemos gritar por socorro. Será Ele a nos animar, a nos dar um novo fôlego, a nos encorajar. Será o seu exemplo que nos fará voltar os olhos para onde não devemos tirá-los. O alvo. Mas que alvo seria esse, irmãos? Paulo se refere à salvação em sua totalidade. Paulo havia sido conquistado por Cristo. Deus o já havia chamado. Deus já havia vocacionado para uma vida reta e santa. Era por isso que ele corria. Ele diz: eu corro para aquilo que Cristo me chamou para correr. Ele não mudou o propósito. O Senhor lhe chamou para ser um vaso de bênção, para ser um vaso usado para a honra dele. Por isso ele corria. Por isso devemos correr. Nós temos um propósito, irmãos. O nosso propósito é correr essa vida com fôlego, com ânimo, com vigor. Versículo 15, partindo para o final, ele vai dizer assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Mas como assim perfeitos, irmãos? Por que é que no começo do texto Paulo vai dizer assim: eu prossigo, eu ainda não alcancei, e agora ele está dizendo que já é perfeito? Paulo já havia falado lá no início, mas não tinha alcançado, mas que estava progredindo. E aí estudiosos, teólogos vão dizer que Paulo talvez tenha usado aqui de ironia para falar aqueles que se achavam acima dos outros, por viverem uma vida reta, uma vida íntegra, e talvez tivessem amornado o seu relacionamento com Cristo. Ele vai dizer assim: ei, nós que somos santos, nós que somos perfeitos. Ele vai dizer assim: ei, vocês que já estão se achando e já não estão mais correndo como deveriam, prestem atenção. Esse talvez tivesse um sentimento diferente ou pensasse de outro modo, e Deus estaria trazendo o esclarecimento para eles também, para que pudessem ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e o mesmo amor fraterno entre eles, que Paulo já registra lá nos versículos 12 a 14. Talvez alguém ali já estivesse se achando perfeitos e por isso já não estivessem mais correndo. Talvez alguns estivessem achando que, se a salvação já me foi dada,
Por que tanta vigilância? Por que tanto esforço? A corrida já está ganha. Paulo está dizendo: ei, vocês se acham perfeitos. Eu rogo que Deus esclareça a vocês. Se vocês estão pensando de uma outra forma, se vocês estão pensando de uma outra maneira, que o Senhor retire de vocês essa soberba, que o Senhor retire de vocês esse sentimento de que a corrida já está ganha, mas de que precisa correr, de que precisa se esforçar, de que precisa andar em vigilância. Lembremos que Paulo vinha falando nos versículos anteriores, irmãos, em correr, em se esforçar, e ciente de que não haviam cruzado a linha de chegada ainda, mas que essa deveria ser a atitude, ou seja, todos nós, os filipenses, os de Currais Novos, todos precisariam ter o mesmo sentimento. Todos deveriam ter a mesma atitude. Atitude que quer dizer, na sua origem, mentalidade, que é o ato de direcionar sua mente para uma finalidade em particular. Ou seja, irmãos, não podemos perder o alvo de vista. Não podemos esquecer de que essa corrida é para todos nós. Seja você acima do peso, abaixo do peso, novo, idoso, meia-idade, seja para quem for, a corrida é a mesma. O esforço deve ser o mesmo. Possivelmente houvesse alguém entre os filipenses, irmãos, alguém que já se achava perfeito e não estivesse mais tão negligente nessa corrida. Possivelmente alguém estivesse pensando de forma contrária, que não necessitaria essa correria toda, que não necessitaria desenvolver a salvação com temor e com tremor. Talvez pessoas já estivessem pensando de forma diferente. Talvez pessoas já tivessem entrado na passividade. Volto a dizer, a vida cristã não tem espaço para passividade. E aí, irmãos, como um apóstolo, como um bom pastor, está sempre podando as ervas daninhas na vida doutrinária dos seus leitores, ele roga ao Senhor que esse pensamento ele pudesse ser revertido, que o vigor do atleta pudesse ser restabelecido, que a pausa pudesse ser interrompida e que a corrida pudesse ser continuada. Talvez seja isso que você esteja precisando. Talvez você esteja pausado nessa corrida. Talvez você já tenha desistido dessa corrida. Talvez você esteja se achando cansado demais, inapto para essa corrida. Paulo está dizendo que o Senhor mude esse pensamento. Se você está pensando dessa forma, que o Senhor mude esse pensamento e que todos voltemos a ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo pensamento. Que possamos encarar esta corrida, a vida cristã, com temor e com tremor. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. E aí precisamos entender, irmãos, que para esse pensamento ser mudado, nós devemos compreender que para que o homem ele caia em si, ele reflita, ele compreenda qualquer coisa, se faz necessária a graça de Deus para que esse entendimento seja alcançado. E nós rogamos, assim como Paulo rogou, que o Senhor haja com graça nas nossas vidas, fazendo com que, se a gente está pensando de uma outra forma, voltemos a corrida como deve ser corrida. Todavia, verso 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós devemos lembrar, irmãos, que Paulo estava escrevendo aqui para cristãos, ou seja, pessoas que já compreendiam o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus, pessoas que já corriam nesta competição. E Paulo considera o nível de compreensão alcançado pelos filipenses. Ele não está falando aqui para novos convertidos. Naquela igreja já existia liderança, já existia uma certa maturidade. Paulo está dizendo, não regridam, vocês já alcançaram, é daqui para frente. Corramos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ou seja, a palavra já tinha chegado, eles já haviam sido doutrinados. Então Paulo está dizendo, é daqui para frente, não é daqui para trás, não regridam, é uma progressão. Corramos
andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que o ritmo, ele precisaria ser mantido, enquanto não se alcançava a linha de chegada. A pergunta é, que ritmo seria esse? O ritmo máximo de quem quer ganhar, irmãos. Não daquele que entrou na competição apenas para participar. O ritmo do velocista, com a resistência do maratonista. Difícil isso, irmãos? Como é que isso seria possível? Como seria possível juntar esses dois estilos, esses dois ritmos? Paulo está dizendo, ei, vocês já estão na corrida, vocês já aprenderam, não regridam, é daqui para frente, progridam de acordo com aquilo que vocês já foram alcançados, com o conhecimento que vocês já têm, é daí para frente, avancem, não retrocedam, não parem, é daqui para frente. A palavra de Paulo aqui é como se um treinador estivesse incentivando o seu atleta. Ei, você já chegou nesse patamar, daqui para frente, avance. Não perca o foco, não perca o alvo, a linha está chegando. Continue a correr. Como já vimos, irmãos, ele usou a metáfora da corrida nesse texto. E essa corrida, volto a dizer, não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida de resistência que durará a nossa vida inteira. Até que Ele venha ou até que Ele nos chame. Nós devemos entender, irmãos, que diante de uma prova de resistência, o cansaço ele é inevitável. Quem já assistiu aqui uma corrida de São Silvestre, você vê que alguns chegam ali, parece estar bem, mas já está nos últimos, no fôlego final. E com certeza, irmãos, tanto eles, os corredores profissionais como nós já tivemos, se não tivemos, teremos vontade de parar pelo caminho. Nós teremos uma necessidade de hidratação constante. O preço a se pagar por uma maratona, irmão, será mais alto no tocante ao desgaste do que uma prova de velocidade. E nós sabemos que precisamos ter um fôlego, que precisamos também do entusiasmo de um velocista. Não apenas, lembra lá quando você passou pela conversão, que você estava lá, parecia o velocista mesmo. Você não perdia nada, você não faltava nada, você era encorajado, você era o velocista ali. Quando ouviu o estampido, você estava lá correndo, pronto para servir. E aí os anos foram passando, a gente perde esse ritmo e a gente vai ficando cansado, precisando de fôlego, de entusiasmo. Mas, irmãos, precisamos ter o mesmo comportamento desse velocista durante toda essa corrida. Paulo conseguiu identificar os pesos que o impediam de correr. Será que nós temos essa mesma compreensão, irmãos? Será que nós conseguimos identificar as barreiras que nos impedem de continuar a correr? Paulo deixou para trás todos os seus empecilhos. E aí muitas pessoas, irmãos, nem se dão conta que precisam se movimentar, de que precisam sair do lugar onde estão, de que precisam estar sempre olhando para o alvo, de que precisam ter clara qual é a sua motivação. Muitos atletas participantes de corridas não se enquadram entre os profissionais, e aí eles são chamados de amadores. Correm apenas por correr. Eles sabem dos benefícios da vida prática esportiva, acham interessante a companhia de muitos outros, até se inscrevem, recebem um número, mas a sua motivação não é ganhar a prova, é apenas participar dela. Assim como também muitos cristãos acham interessante estar aqui entre muitos, mas não estão focados em ganhar a corrida, apenas participam. Apenas têm os seus nomes arrolados, mas não têm fôlego, mas não se comportam como atletas. Se você olhar, volta a citar aqui a São Silvestre, existe ali um pelotão de elite que ele larga antes, alguns instantes antes, e o restante da grande multidão vem atrás. Os mais sérios procuram largar mais na frente. Mas tem aqueles que carregam uma faixa apenas para sair na TV. Já viu esses? Correm fantasiados, correm animados, mas apenas pelo evento. Tanto faz
cruzar a linha de chegada ou não. Quando o Senhor nos chama, irmãos, por meio da conversão, muitas coisas se tornam novas. Além da nossa própria vida, o nosso pensamento precisa ser outro. A nossa postura precisa ser outra. As nossas reações precisam ser outras. Foi assim com Paulo. O apóstolo queria que fosse com os filipenses, e a Escritura quer que seja conosco. Nós não podemos estar na corrida da vida cristã apenas por estar. Não podemos nos vestir como atletas, nos comportar como atletas, precisamos correr. Nós precisamos desejar cruzar a linha de chegada. Nós não podemos ter o nosso nome somente na lista dos corredores, se não estivermos dispostos a pagarmos o alto preço para completarmos a prova. Está disposto a cruzar a linha de chegada? Está disposto, irmãos? Mas a pergunta é: como anda o nosso treinamento? Se conversarmos com um atleta de elite, ele é todo regradinho. Tem hora para dormir, tem hora para comer, não come qualquer coisa, não se distrai com facilidade. Por quê? Porque ele tem um alvo. Ele sabe onde ele quer chegar. Eu utilizo isso e me pergunto também: e as nossas distrações? Se fôssemos aqui, irmãos, sabemos que somos corredores, mas se fôssemos colocar aqui um ranking, não, esses aqui largarão no pelotão de elite. O que os levaria a colocarem no pelotão de elite? A vida devocional? A seriedade com que encaram a lei do Senhor? A vida de temor e tremor que devem ou têm? E o que é que nos colocaria no rol dos amadores? Eita, eu até tenho a fantasia de crente. Eu até apareço lá para sair na chamada, né? Ou para não receber uma chamada no final do dia de domingo. Eu até vou, né? Meu nome está lá. Como é que anda o nosso treinamento, irmãos? O que é que temos comido? Como é que está o nosso foco? Será, irmãos, que corremos como Paulo, que desejava receber a coroa? E essa coroa, diferentemente das celebridades que entregam no final de alguma corrida, ela será entregue pelo Senhor dos Senhores. Essa coroa, ela será entregue pelo Salvador. Essa coroa será entregue pelo Redentor. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de uma corrida onde o nosso maior adversário será nós mesmos. Ou melhor, essa corrida, o adversário será nós mesmos, com os nossos desgostos, com a nossa preguiça, com as nossas fraquezas, com os nossos desânimos, com as nossas distrações, onde teremos que largar todo esse peso das nossas mochilas e seguir as regras do nosso treinador. Essa corrida, irmãos, os adversários não serão um empurrando o outro, um derrubando o outro, mas muitas vezes os adversários somos nós mesmos. É aquilo que a gente nutre, é aquilo que a gente coloca como peso e nos impede de avançarmos, de corrermos essa corrida que temos falado desde o início. Nós falamos na introdução deste sermão, irmão, sobre muitos passos que um cristão precisa dar após a sua conversão, no processo de santificação. E aí, como tem sido os nossos passos? São curtos? Quantas têm sido as nossas paradas? São muitas? Com que frequência nós temos lido as instruções do nosso mestre? Com que frequência temos encorajado outros a não desistirem, a prosseguirem? Com que frequência temos revisado o percurso a ser corrido? Irmãos, são muitas coisas a serem feitas. Muitas coisas a serem feitas. Mas alguém aqui ouviu que seria fácil? O próprio Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria necessário. E aí, irmãos, até pode ser difícil, mas com certeza será a melhor corrida das nossas vidas, pois o pódio ele já foi conquistado e preparado.
está para os perseverantes. Mateus 24:13, o Senhor mesmo vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você consegue perceber aqui que existe um aspecto de perseverança, de resistência, de persistência, de corrida até o fim. Irmãos, mesmo que a corrida seja exaustiva, cansativa e longa, o Senhor estará a nos sustentar, o Senhor estará a nos dar forças, trocando o nosso fardo que por vezes se torna pesado. E ao final, irmãos, depois de todo esse esforço, valerá a pena cruzar a linha de chegada e receber das mãos do nosso Senhor a coroa da vida. E aí os nossos corpos, eles já não mais estarão cansados, os nossos corpos já não mais estarão exaustos, e sim estarão transformados. O nosso suor, a nossa labuta, o nosso esforço não mais serão necessários, pois estaremos descansando nos braços do Pai por toda a eternidade. Era isso que Paulo tinha claro, irmãos. Era isso que ele chamava de alvo. Era para isso que ele prosseguia. Era isso que fazia sentido para eles. Faz o mesmo sentido para nós. Por que estamos correndo? Para onde estamos correndo? Por que estamos correndo? São perguntas. Se você leu o boletim de ontem para hoje, o pastor colocou lá um texto como devocional. Faça perguntas após o sermão. Medite sobre elas ao longo do dia. Use essas 3 perguntas como reflexão. Como tem sido a nossa corrida, irmãos? Faz sentido isso aqui que estamos fazendo? Estamos correndo como amadores ou como profissionais? Que o Senhor nos ajude, nos auxilie e nos fortaleça, pois precisaremos e muito. É Ele o nosso suporte, é Ele o nosso socorro. É por causa dEle que esse amor que acabamos de cantar, nada nos separará, porque é Cristo Jesus que nos mantém nesse amor para com o Pai. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor ter nos trazido uma palavra que nos dá esperança, que nos faz abrirmos os olhos e percebermos, ó Pai, para onde nós temos corrido, o que tem nos motivado. Talvez, ó Deus, o desejo de estarmos aqui não seja o que deveria ser, que é glorificá-lo, que fazer da nossa vida algo que te glorifique, que te bendiga a todo instante, ó Pai. Endireite os nossos passos para essa corrida. Alivia as nossas dores, ó Deus. Retira o nosso peso. Adequa as nossas vestes. Nos faz compreender a seriedade, mas também o quão grato, ó Deus, devemos ser por podermos correr esta corrida, pois somente aqueles que foram chamados, que foram transformados, resgatados pelo Senhor, terão o privilégio de receber das suas mãos, ó Pai, o prêmio para tão esperada linha de chegada. Que seja assim conosco. Que um dia essa linha seja alcançada pelos nossos pés. Que possamos dizer, ó Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos auxiliou, nos ajudou. Até o momento, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado e auxiliado. Por isso te pedimos, renova a nossa coragem, a nossa força, renova o nosso fôlego, ó Deus, para que continuemos olhando para o alvo, olhando para o Senhor e tendo o desejo de correr esta corrida.
Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Louvemos ao Senhor.